Toda opinião deve ser respeitada, desde que seja uma opinião baseada em fatos e com argumentos sustentáveis. Mas a gente sabe que na Fórmula 1, para os fãs da Fórmula 1, algumas opiniões são polêmicas e devem ser discutidas com camadas de profundidade. Recentemente, o piloto Lucas de Grassi, em um podcast, afirmou que não contrataria Lewis Hamilton e apresentou alguns argumentos para isso. Primeiro, levou em consideração a idade do Hamilton, o que é um fato. O Hamilton está na porta dos 40 anos de idade e, conforme a idade chega, a capacidade física dele vai caindo. E também argumentou, o de Grassi, que não contrataria o Hamilton porque ele é um piloto caro. Se ele tivesse que apostar as fichas em quem vai ser campeão primeiro na Ferrari, entre ele e Leclerc, seria a aposta dele o Charles Leclerc, e o preço do Hamilton provavelmente não pagaria o investimento feito pela Ferrari. Bom, obviamente eu estou aqui para falar sobre esta declaração, sobre essa opinião do de Grassi, e mostrar pontos pelos quais eu entendo que o de Grassi está errado. E eu não vou me calcar no fato de que o de Grassi teve uma carreira medíocre na Fórmula 1. Até porque não dá para classificar exatamente o de Grassi como, sei lá, um Esteban Gutierrez ou um Lance Stroll da vida, ou, sei lá, um Nicolas Latifi da vida, que foi um completo derrotado. Não estamos falando exatamente disso. O de Grassi foi campeão da Fórmula 3, ele é, pelo menos em resultados, o melhor brasileiro da história das 24 horas de Le Mans e foi campeão da Fórmula E em 2017. Não estamos falando de um bagre. Estamos falando de um piloto que tem uma experiência no automobilismo, que tem uma certa história no automobilismo, mas está na fila daqueles que não tiveram uma boa carreira na Fórmula 1. Ele teve 18 corridas na principal categoria do automobilismo, não teve vitórias, não teve pole positions, e para muitos ele é lembrado pelo apelido jocoso que ele recebeu de Lucas Desgrassi. E quem deu esse apelido para ele foi o Galvão Bueno de forma involuntária. É muito mais por isso que o de Grassi é lembrado na Fórmula 1. Agora, sobre a idade do Hamilton, isso é fato. Eu até concordo em partes porque, de novo, na porta dos 40 anos, o Alonso no GP Brasil é outro que está denunciando a idade. Ele terminou a prova em São Paulo reclamando de muitas dores nas costas, se bem que com tanto bumping eu acredito que outros pilotos mais jovens sofreram do mesmo problema, mas a gente sabe que a idade chega para todo mundo e que a idade está chegando para o Lewis Hamilton. Se ele faz questionamentos, ele, Lewis Hamilton, faz questionamentos sobre a sua capacidade de dirigir, isso também tem a ver com a questão da idade. Por outro lado, esse lance da idade para o Hamilton é algo relativo. Afinal de contas, ele na classificação do campeonato ainda ficou na frente. Em todos os últimos anos dele na Mercedes, ele ficou na frente de mais da metade do grid. Nós questionaríamos a idade do Hamilton se ele ficasse na nona, 10ª posição na pontuação final. Se ele ficasse mais ou menos com a mesma pontuação que o Sérgio Pérez. Não foi o que aconteceu. Hamilton, com todos os problemas, com todas as dificuldades, com a suposta não adaptação com essa nova era da Fórmula 1, que é a era dos carros de 2021 para frente, ele conseguiu se estabelecer como, eu não digo o melhor do resto, mas como um dos pilotos que pontuaram dentro do top 5 ou do top 6. Então ele obteve classificações melhores do que mais da metade do grid e a maioria dos pilotos que são muito mais jovens do que ele. Então a idade para o Hamilton é relativo, assim como é para o Fernando Alonso. Pode pesar, mas ainda não é fator determinante para dizer que ele tem uma má performance. Alguns podem até alegar, e com certa dose de razão, que Hamilton não é tão rápido para treinos classificatórios como antes. Mas para a corrida ele ainda manda muito bem. O ritmo de corrida do Hamilton é melhor que o do Russell e as provas que o Hamilton fez, principalmente na segunda metade dessa temporada, mostram isso. E até mesmo no campeonato de 2023, onde ele quase disputou o vice-campeonato com o Sérgio Pérez, por conta de todas as falhas que o Pérez cometeu e o Hamilton aproveitando as oportunidades que tinha, isso mostra que o Hamilton ainda é um piloto muito consistente, um dos melhores do grid.
Agora, esse lance do Hamilton custar caro para a Ferrari, o de graça precisa usar uma calculadora, ou precisa se informar sobre os números que a Ferrari já obteve com a contratação do Hamilton. No dia que o Hamilton foi anunciado, a Ferrari ganhou em ação de mercado ou em valor de mercado, porque foi através da variação das ações que a equipe tem nas bolsas de valores, a Ferrari ganhou 7 bilhões de dólares no dia do anúncio da contratação do Hamilton pela equipe vermelha. Na bolsa de Roma foram 9% de ganho de ações. Na bolsa de Nova York, mais 12% nos valores das ações. Hamilton, antes de sentar no carro vermelho, ele já rende lucro para a Ferrari. Ele com certeza é um contrato caro, levando em consideração todas as perspectivas. Levando em conta que está trocando o Carlos Sainz, que é um piloto muito mais barato, pelo Hamilton, ele é uma contratação caríssima. Muito provavelmente a maior contratação da história do automobilismo. O salário dele vai ser uma fábula. Sem falar nos ganhos indiretos que ele vai ter, com publicidade, com marketing, com as ações de patrocinadores, com o dinheiro que ele vai ganhar para as instituições de caridade, que não vai para o bolso dele, mas é ganho indireto. Tudo isso faz com que o Hamilton seja um piloto muito caro. Mas a gente está falando da Ferrari, a maior equipe da Fórmula 1, a equipe que mais ganha dinheiro. Dizem que apenas com o bônus que a Ferrari ganha do Pacto de Concórdia já é o suficiente para pagar o Hamilton. Dizem, não tenho certeza. Porém, a gente sabe muito bem que vai vir muito dinheiro de diferentes fontes e diferentes pontes. Então, eu tenho certeza absoluta que o de Grassi não fez o cálculo, porque tão logo o Hamilton foi anunciado na Ferrari, já é possível dizer que os investidores da Ferrari dormiram muito felizes naquele dia e que estão ansiosos para ver esse cara correndo pela equipe vermelha. Pensa no dinheiro astronômico que a Ferrari vai ganhar por conta dos fãs que virão, as vendas de produtos licenciados, porque com certeza vai explodir de vender carrinho, camiseta, jaqueta, tudo vinculado à imagem do Lewis Hamilton, que, convenhamos, é um nome muito maior que o do Carlos Sainz. E nada contra o Carlos Sainz, a gente está falando de pessoas muito diferentes e em níveis de carreira muito diferentes. Então, faltou para o de Grassi uma percepção objetiva do negócio que a Ferrari fez. Nos aspectos esportivos, a gente realmente pode levantar dúvidas razoáveis. E é natural que o Charles Leclerc comece o ano andando na frente do Hamilton. Ele está na equipe há mais tempo, ele conhece o carro há mais tempo, e até o presente momento a equipe mais trabalhou para ele do que para os seus companheiros de equipe. E aqui eu incluo Sebastian Vettel e Carlos Sainz. Com o tempo, esse jogo pode virar. Eu também espero que o Hamilton comece tomando pau em relação ao Charles Leclerc. Mas esse jogo pode mudar com o passar do tempo, porque estamos falando de um piloto heptacampeão do mundo. E em 2026, com um projeto mais voltado para o Hamilton do que para o Leclerc, ou pelo menos com um projeto onde o Hamilton está trabalhando de forma contínua, diária e constante para desenvolver o carro também para sua perspectiva e para o seu modo de pilotagem, algo que não aconteceu para a Mercedes e o que motivou a saída dele em partes, porque dentro dos bastidores afirmam que o Hamilton não foi ouvido sobre o conceito do zero pod, que ele nunca concordou com aquele conceito e algumas pessoas dentro da Mercedes disseram para ele se limitar a dirigir o carro. Então, eu acredito que os rumos que a Ferrari, Frederic Vasseur e todo o time técnico que foi construído desde que o Vasseur chegou, vai direcionar a coisa para outro rumo, o que pode beneficiar o Hamilton com o passar do tempo. Mas nesse aspecto técnico, só o tempo vai dizer quem é que tem razão. Nos aspectos financeiros, eu peço desculpas ao Lucas de Grassi, mas ele não podia estar mais errado do que está com as declarações recentes. Estamos falando do maior piloto da história. Tudo bem, tem o Schumacher, ele divide 7 títulos com o Schumacher, mas vai que ele ganha o 8º título. Aí não resta dúvidas de que ele é o maior piloto de todos os tempos. De um cara extremamente midiático, de um cara extremamente inteligente no trato da imprensa e nas suas estratégias comerciais. Porque
Andar no paddock com roupa assinada por estilista, roupa de grife e só dar entrevista com o uniforme do seu time quando é obrigado, apenas ele está fazendo isso. Pensa nos contratos que ele tem com as grifes, com os fornecedores de joias, com os fabricantes de joias, com as marcas de relógios esportivos, com marcas de tênis, todo o marketing que gira em torno dele e o quanto que o marketing dele vai se valorizar por ele estar na principal equipe do grid. E pense em como vai ser o efeito rebote de tudo isso quando a Ferrari começar a ver os números inflando por conta do dinheiro direto e indireto que Lewis Hamilton está rendendo para a equipe. Então, talvez, só talvez, o de Graça tenha esquecido a calculadora antes de dar aquela entrevista para o podcast. Ou só talvez o de Graça não tenha conseguido enxergar um pouquinho mais amplo, e aí você não precisa ser nem um especialista em marketing, muito menos em economia, para entender que a Ferrari fez um grande negócio e que por mais caro que Lewis Hamilton seja, o retorno comercial, independentemente do que acontecer, já está garantido para a equipe italiana. Agora imagina como vai ser esse retorno se Lewis Hamilton conquistar o 8º título mundial na principal equipe do automobilismo global. Olha, dá para ver vários números aumentando dentro da equipe italiana, tá? Vários números. E o de Grassi não soube olhar para os números, talvez porque ele nunca tenha visto esses números na vida. E aí, bom, aí é gancho para outro tipo de vídeo.